Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas aqui do cursinho Ideia, do conteúdo de literatura. Vamos lá. Hoje a gente vai ver o conteúdo da aula 2, que é trovadorismo e classicismo. Eu sou a professora Lívia Cidrão. Qualquer dúvida a respeito dessa videoaula e da videoaula anterior, podem deixar suas dúvidas nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. A gente vai seguir a ordem, começando a estudar por trovadorismo. Aí aqui eu fiz um sumário básico, né? Com a introdução, contexto histórico, as características e os exercícios no final. Bora lá. E, gente, trovadorismo. O trovadorismo, suas obras começaram a ser escritas a partir do século XII, mais ou menos assim pode-se dizer. E naquela época a população não tinha o domínio da escrita. E o que era que as pessoas faziam para que as suas obras conseguissem ficar na cabeça das pessoas? Elas produziam poemas, que esses poemas eram sempre acompanhados de instrumentos para terem uma musicalidade. E essa musicalidade facilitava na memorização. E junto com o fato das pessoas não terem uma escrita pouco difundida, mas a fácil memorização dos poemas cantados, isso gerou o trovadorismo, assim pode-se dizer. As produções literárias portuguesas vão servir de modelo para as futuras escolas literárias no Brasil. O trovadorismo surge na primeira época medieval. Por isso que a gente estuda o trovadorismo, porque as produções literárias elas vão servir de modelo para as futuras escolas literárias no Brasil. Aí o contexto histórico, como eu já tinha falado, aconteceu na era medieval, no território que era a Península Ibérica, e hoje a gente entende que é Portugal e Espanha. Naquele período, a Península Ibérica era dominada pelos árabes. Aí, a partir do século XII, teve a expulsão dos árabes e logo em seguida houve a criação do Estado português e teve os primeiros escritos literários, produção dos primeiros escritos literários, na qual era escrita em galego-português, porque não tinha um idioma totalmente fixo. Aí, como eu falei também, era o período da Idade Média, ou tinha guerras, e as guerras eram guerras por território, que eram as cruzadas. Aí tinha as doenças vigentes, que era a peste negra. E tinha um regime político, que era o feudalismo, que ele era tanto um sistema político quanto um sistema econômico. No que diz respeito ao fato dele ser um sistema político, a gente leva em consideração a relação de vassalagem. Porque nessa relação de vassalagem, a gente vai ter o vassalo e vai ter o suzerano. Que no caso, o vassalo vai ser a pessoa que vai receber um feudo, que o feudo era um pedaço de terra, e o suzerano era a pessoa que ia doar esse feudo. Em troca dessa relação, para que houvesse essa relação, corrigindo, o suzerano, ele protegia o vassalo, só que o vassalo, ele dava parte do que ele produzia para o suzerano, ok? E essa relação ficou conhecida como relação de vassalagem. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que vocês vão ver mais na aula de história, ok? A ideologia daquela época era o teocentrismo, no qual Deus era o centro do universo e a igreja ela detinha de todo conhecimento. Era tanto o clero, né, a igreja, que tinha mais acesso à escrita. É tanto assim, entre aspas, que eles manipulavam a sociedade daquela época, justamente porque muitas pessoas não tinham acesso à escrita e nem conseguiam ler. E vocês estão vendo bem aqui no meio que tem essa pirâmide, no qual tem o rei como o topo da pirâmide, porque ele era o poder máximo. Aí logo em seguida vinha o clero, a nobreza e por último, a base da pirâmide eram os camponeses e os servos. Aí as características. Portugal teve, na primeira época medieval, várias manifestações literárias, na prosa e no teatro, mas foi a poesia que teve maior popularidade. Essa poesia era chamada de cantigas, mas por que essas cantigas foram as que tiveram mais êxito? Justamente porque elas eram acompanhadas de instrumentos de sopro, de instrumentos musicais, para fazer com que as pessoas conseguissem fixar, entende? Tinha essa musicalidade. Aí essas poesias foram chamadas de cantigas, e elas são divididas em 4 tipos. Tem as características gerais, como eu já falei. Elas eram escritas em galego-português, era uma tradição oral, justamente porque as pessoas não tinham acesso à escrita. E sempre era acompanhada de instrumentos de sopro e de percussão. Os artistas, a gente tinha um trovador, que ele pertencia à alta nobreza, logo em seguida a gente tinha um segrel, que era um nobre, ele era poeta e cantor.
Gente, voltando aqui ao trovador, ele era, como eu já tinha falado, né? Ele era da alta nobreza e ele era como se fosse o capitão do time, assim, pode-se dizer. Aí a gente tinha um jogral, que era um compositor e um cantor, e o menestrel, que era só o cantor. Aí muitas pessoas perguntam como foi que essas cantigas chegaram até a gente. Essas cantigas, elas conseguiram chegar até a gente porque elas foram colocadas em um livro. E o nome desse livro é chamado de Cancioneiro. E a primeira cantiga foi a cantiga da Ribeirinha. Aí aqui no meu lado direito, né, tem as cantigas, na qual são divididas em líricas e satíricas. Nas cantigas líricas a gente tem a de amor e de amigo. Nas satíricas a gente tem a de escárnio e de maldizer. Aí as cantigas líricas, elas têm o objetivo principal de enaltecer. A gente vai ter a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Na cantiga de amor, a gente vai ver que vai ser uma paixão infeliz. Porque, na maioria das vezes, o homem e a mulher são de classes diferentes. O eu lírico é um eu lírico masculino e o homem ele é visto como o coitado da relação porque ele tenta chamar a atenção da donzela, só que ela não tá nem aí pra ele. É como se fosse uma relação de suzerania, uma relação de vassalagem, na qual ele é o vassalo e a mulher é a suzerana, ok? Aí, como a mulher vai ser a suzerana, vai ter a superioridade da dama. E logo isso vai se transformar em um amor idealizado, porque o homem não vai conseguir chegar até a mulher amada. E já na cantiga de amigo, como vai ser um relacionamento entre mesma classe, eles vão conseguir realizar esse amor, ou seja, é um amor real e possível. O eu lírico é um eu lírico feminino nas cantigas de amigo. Quando a gente fala que é um eu lírico feminino, isso não quer dizer que vai ser a mulher que vai escrever a cantiga, mas sim é um homem que escreve essa cantiga, só que ele vai escrever de acordo com os sentimentos que ele interpreta da mulher, da visão feminina. Aí a visão feminina do amor, como eu já falei, é um amor real e possível, justamente porque são pessoas da mesma classe e, na maioria das vezes, um tema também dessas cantigas de amigo é porque os homens, eles vão ser chamados para a guerra e ele vai ter que partir e vai deixar a sua amada, entende? Aí a gente vai ter as cantigas satíricas, que elas têm um objetivo assim, principal de satirizar mesmo, de esculachar a pessoa, ok? Aí a gente tem a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. A cantiga de escárnio, ela é uma cantiga que não tem um referente, pode-se dizer, porque ela não vai ser dita, não vai ser falada tipo, na cara da pessoa. Ela vai ser uma crítica com um duplo sentido. Aí vai ter o uso de ironias, trocadilhos e bastante jogo semântico. Um dos principais assuntos é porque os nobres vão se envolver com mulheres da vida, assim pode dizer. Como eu falei que ela não tem um sentido direto, ou seja, vai ser indiretas, né? Ela não vai dizer para quem é que tá mandando aquela cantiga. Isso já torna totalmente diferente da cantiga de maldizer, porque na cantiga de maldizer é uma crítica totalmente explícita. Tem cantigas que às vezes eles falam o nome da própria pessoa para quem eles querem falar, entendeu? E tem a intenção de difamar e o assunto principal é o relacionamento da nobreza e do clero. Naquela época o clero podia se envolver amorosamente, não é como hoje, na qual tem um celibato, tá? A linguagem é uma linguagem ofensiva e com bastante uso de palavrões. Gente, no lado esquerdo vocês vão ver que tem exemplos de cantigas de maldizer e de escárnio, mas vocês dão uma lida e qualquer dúvida, coloca um comentáriozinho que eu vou responder. Pronto. Gente, eu coloquei esse resumozinho a respeito do humanismo, do qual eu tirei da fonte do site, passei direto, porque o humanismo ele vai ser uma transição entre o trovadorismo e o classicismo, que vai ser a outra escola literária que a gente vai estudar. O humanismo, nesse período de transição, vai ter produção, sim, literária, na qual vai ser dividida em grandes gêneros, no qual a gente vai ter o gênero dramático, o gênero narrativo e no gênero lírico. No gênero lírico, a gente vai ter as poesias palacianas, que elas vão ser parecidas com as cantigas, só que elas vão ser mais elaboradas. Elas vão ser mais elaboradas porque o eu lírico, o eu lírico vai transpor seus sentimentos mais íntimos, ou seja, não vai ser um amor cortês como era das cantigas, assim.
e tem o uso de figuras de linguagem. Já no gênero narrativo, a gente vai ter a prosa historiográfica, que ela vai ser escrita com imparcialidade, na qual, na maioria das vezes, são crônicas que relatam acontecimentos históricos de Portugal, ok? E no teatro, a gente vai ter o teatro, né, como exemplo do gênero dramático, no qual a gente vai ter a produção de um discurso direto, que vai ter um objetivo de educar, de divertir, conscientizar e provocar alguma reflexão. E dependendo do assunto, vai condenar ou enaltecer. E a gente vai ter o Gil Vicente como principal exemplo do teatro, porque ele vai servir de modelo para os futuros teatrólogos brasileiros, como Mariana Suassuna e assim. Aí vai ter, com o Gil Vicente, a gente vai ter produção de autos e farsas, ok? Sim, gente, como eu falei, o humanismo, né, vai ser esse período de transição. E nesse período de transição, a gente vai ver que vai ter um dualismo entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Ou seja, a pessoa naquela época, ela não sabe se vai continuar achando que Deus é realmente o centro do universo, de que Deus é o ser mais perfeito e que o ser humano é um pecador que merece todos as coisas ruins, essas coisas, entende? Aí, o marco inicial do humanismo vai ser a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor, no qual a gente vai ter também no humanismo o racionalismo, o hedonismo e vai ter o surgimento dessa burguesia. O próximo período que a gente vai ver vai ser o classicismo. Aqui tem um resuminho, vocês dão uma lida e tal, fica mais tranquilo. E, gente, aqui eu tô só recapitulando, na qual eu dividi em era medieval e era clássica. Aí vocês estão vendo aí que bem no meio a gente vai ter o humanismo, ok? Que, como eu falei, a transição entre o finalzinho da era medieval e o início da era clássica. Vamos lá para as questões. Na questão 1, vamos lá. Assinale a alternativa correta com relação ao trovadorismo. Gente, minha dica. Se ele quer a alternativa correta com relação ao trovadorismo e não em relação aos textos, a gente já pode pular direto para as questões. Era como eu fazia no meu período de ensino médio. Vamos lá. O item A. Um dos temas mais explorados por esse estilo da época é a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres camponesas. Não, gente, não é amor sensual, é um amor cortês. O item B. Desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a transição da cultura teocêntrica para a cultura antropocêntrica. Não. Quem refletiu esse período de transição foi o humanismo e não o trovadorismo. O item C. Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época em que alcançou níveis estéticos insuperáveis. Não, o trovadorismo não foi recuperado pelos poetas da Renascença. Item D. Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente. Pode ser o item D. Vamos ver o item E. Tanto no plano temático como no plano expressivo, esse estilo de época absorveu a influência dos padrões estéticos greco-romanos? Não. O verdadeiro é o item D, a resposta certa. Segunda questão. Assinale a alternativa incorreta a respeito do trovadorismo em Portugal. Ele quer a incorreta. O item A. Durante o trovadorismo ocorreu a separação entre poesia e a música? Não foi durante o trovadorismo, não. Então a incorreta é o item A. Mas vamos ver os outros itens. O item B. Muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou coletâneas que receberam o nome de cancioneiros. Sim, verdade, como eu já tinha falado. Item C. Nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre o senhor e vassalo na sociedade feudal, distância e extrema submissão. Exatamente, foi como eu falei, daquele amor triste. O item D. Nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto de vista feminino. Exatamente. O item E. A influência dos trovadores provinciais é nítida nas cantigas de amor galego-portuguesas. Sim. Terceira questão. É correto afirmar sobre o trovadorismo que os poemas são produzidos para serem encenados? Não, gente. Eles eram produzidos com a musicalidade. B. As cantigas de escárnio e de maldizer têm temáticas amorosas? Não. Item C. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. Correto, vamos ver o item D. As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada? Não, não podia ter uma estrutura poética complicada, porque como eles queriam com que essas cantigas tivessem uma musicalidade,
fossem de fácil memorização, tinha que ser uma coisa mais fácil, assim, pode-se dizer, entende? Pronto, gente, aqui a gente vai ver já a parte do classicismo, ok? Do mesmo jeito, sumário, com a introdução, contexto histórico, as características e os escritores. A introdução. Gente, o que foi o classicismo? O classicismo ou quinhentismo é o nome que se dá à literatura produzida durante o período renascentista. Então, o classicismo nada mais é do que o reflexo da sociedade no período do Renascimento, mais a volta dessa cultura greco-latina, ok? Aí o contexto histórico. Foi no Renascimento, na qual no Renascimento a gente teve a formação do antropocentrismo, no qual o homem era o centro do universo, e a formação dos regimes absolutistas. Já teve a volta da cultura clássica também, na qual teve bastante influência da cultura greco-latina e a influência dos pensamentos humanistas italianos. Aí, nesse mesmo contexto histórico, estava tendo as grandes navegações, as reformas protestantes, ocorreu a invenção da imprensa também, e teve o fim do feudalismo, e o início do cientificismo de Copérnico e Galileu, no qual isso representa a razão. Aí as diferenças, na época medieval e na época renascentista. Na época medieval, que se trata a religião, a gente tinha o teocentrismo. No Renascimento, a gente vai ter o antropocentrismo. Em relação à verdade absoluta, no período medieval, eles tinham a Bíblia como total verdade absoluta. Ninguém podia contestar a Bíblia. Já no Renascimento, a gente vai ter a existência dos experimentos, na qual vão ver que a razão vai ser maior do que a Bíblia, para alguns autores. Aí a gente vai ter uma política descentralizada no medieval, né, e uma política centralizada no Renascimento. Aí tem medieval, fim do feudalismo, renascimento, mercantilismo, por causa das grandes navegações. Medieval, a base, a gente tinha os camponeses. Já no Renascimento, a gente vai ter os burgueses. No período medieval, a natureza vai ser uma natureza totalmente pecadora, e no renascentista é uma natureza relacionada ao hedonismo. No caso, eles vão tentar buscar ao máximo aproveitar aquele dia, aproveitar aquele momento, porque eles não sabem para onde vão. Aí as características e os seus escritores. As características é porque tinha uma forma fixa de soneto, no qual de 2 quartetos e 2 tercetos. A gente tinha a idealização amorosa, o neoplatonismo. Aí vai ter o predomínio da razão, vai começar a surgir o paganismo, aí vai ter a influência da cultura greco-romana, surgimento do antropocentrismo e uma noção de nacionalismo. Os escritores, a gente vai ter Bernardino Ribeiro, que era um escritor português, com a sua obra Novela, Menina e Moça. Aí vai ter Antônio Ferreira, que é um escritor português também, com a sua obra A Castro. E Luís Camões, era um poeta português, obra Os Lusíadas. E a gente vai ter também Miguel Cervantes, que é um escritor espanhol com a sua obra principal e mais conhecida, Dom Quixote. Aí a gente vai ver que eles vão ter um gosto pelo soneto, vão imitar as formas clássicas e vão tentar buscar um equilíbrio formal, ok? Gente, a aula de hoje foi isso, como eu já falei. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. E é isso, gente. Compartilhem essa videoaula, siga as nossas redes sociais e qualquer dúvida, podem chamar aí nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Obrigada!